Então, pessoal, eu mostrei para vocês o setting de atendimento do psicólogo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que é o atendimento. A abordagem que eu utilizo é chamada a TCC, que é Terapia Cognitiva Comportamental. Quando eu fiz especialização, inclusive no meu título saiu como Terapia Comportamental Cognitiva. Qual que é a diferença? É que nós trabalhamos com pensamento, que é a cognição, e mudança de comportamento. Então, o que eu trago como pensamento, como crenças, como aprendizado para minha vida adulta ou para minha vida infantil ou de adolescente, né, é a forma como eu penso e como eu me comporto. Então, eu trabalho com a mudança de pensamento e comportamento. Isso é uma mágica? Não. Né? É fácil? Não. Porque muitas vezes a pessoa chega até o consultório e ela não vai conseguir abrir de primeira, ou de segunda, ou de terceira algumas coisas que ela aprendeu. Às vezes ela nem identifica o que ela aprendeu, o que está fazendo com que ela tenha aquele tipo de comportamento. Então, dentro dessa abordagem, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, vocês trabalham com aqui agora, não trabalham com a história de vida da pessoa. Não, nós trabalhamos com a história de vida da pessoa, nós não podemos descartar a história de vida dela, né? E trabalhamos com o que está influenciando nesse momento, que está fazendo com que ela tenha um comportamento que muitas vezes é um comportamento desagradável, um comportamento que faz com que ela sofra. Então a gente não pode descartar a história de vida dela. Também não podemos descartar, né, a nossa base de formação, que é a psicanálise. Nós não aplicamos a psicanálise, mas para entender o psicodinamismo dessa pessoa, nós utilizamos também um pouco da psicanálise. Nossa, então é uma mistura de abordagem que você faz. Então, se vocês forem ver e pesquisar, existe várias abordagens. É importante que quando você procurar um psicólogo, você se identifique com ele, né? E que ele tenha uma formação, tá? Que ele tenha um registro que faça parte, né, do Conselho Regional e Federal de Psicologia, porque algumas pessoas se dizem terapeuta ou psicólogo e tal, mas não fez a faculdade de psicologia. A faculdade de psicologia, a faculdade de universidade, o curso de psicologia, ele dura 5 anos. Então, nós estudamos, aprendemos a estudar tudo sobre o ser humano durante 5 anos. Você fala assim, Léo, mas 5 anos é o suficiente para você estudar, né, e para entender o ser humano? Não, né? Como todas as outras universidades, a gente nunca para de estudar. Então tem sempre pesquisa nova, a gente tem sempre que estar se reciclando. Por quê? Porque às vezes as pessoas querem uma resposta imediata, alguma coisa mágica. E nós não temos. Então, se nós não trabalharmos o que causou, o que está levando aquele sentimento, aquele pensamento da pessoa, a gente acaba fazendo um trabalho paliativo só, um trabalho de momento. Só que vai chegar um certo tempo que isso vai voltar. E como que vai voltar? Como que eu vou tratar isso? Né? Então, a pessoa ela tem que ter, a gente chama de processo terapêutico, ela tem que passar pelo processo terapêutico. E cada pessoa tem o seu tempo. E aqui dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente respeita muito o tempo e o limite do outro. Muitas vezes o paciente ele fica super preocupado ou chateado porque ele está sofrendo, e ele quer resposta, né? Ele quer resposta imediata. Então a gente não tem a mágica, não sou vidente, então é o que o paciente traz que é o que vai sendo trabalhado. Às vezes, para o paciente, quando ele começa a falar, parece que é assim, uma coisa muito embolada. Eu vou utilizar um termo que uma paciente já utilizou um tempo atrás. Parece um novelo de lã todo emaranhado, né? Só que para o paciente parece que está tudo emaranhado, mas para nós, como profissionais, nós pegamos o fiozinho que nós temos que puxar e deixamos ela falar, né? O paciente falar. E conforme ele vai falando, a gente vai puxando o fiozinho, sem que ela perceba, né? Então, ela vai trabalhando, quando ela vê, ela teve a mudança de pensamento,
né, e comportamento. Dentro dessa abordagem, a gente também aplica algumas tarefinhas que chamo, né, algumas tarefas. Por quê? O processo é 1 hora dentro do consultório, então você conta 1 hora dentro do consultório e o resto da semana lá fora. Então eu tenho que ter algum tipo de treinamento, né? Manter isso daí, porque da próxima semana eu vou voltar e vou ver o que, que eu tive, o que, que eu consegui fazer. Às vezes eles conseguem fazer o mínimo. Para nós dessa abordagem, o mínimo deles, né, já é o suficiente, é um passo que ele deu. Então a gente reforça, e tem isso que eu vou falar para vocês. Nós trabalhamos com reforço positivo. O que, que é isso? A pessoa ouve muito não, né? Você não pode, você não é isso, você é aquilo, tudo de ruim. Ela tem reforço muito negativo desde pequeno. Porque se vocês fizerem uma pesquisa, né, desde bebê, quando a criança começa a explorar o ambiente, o que ela mais ouve é o não. E aqui a gente tenta resgatar o positivo, porque até um dos testes que a gente faz, né, a gente coloca assim, fale uma qualidade. Então até você que está vendo meu vídeo, pense em uma qualidade, não, pense em 10 qualidades. A gente dá um tempo, a pessoa para, fica pensando, né, é difícil identificar essa qualidade. Quando você fala assim, então agora fala 10 defeitos. Aí ela começa a falar, né, de uma forma disparada, os 10 defeitos. O que, que significa isso? Porque o negativo, ele tem um peso muito maior do que o positivo, porque desde pequeno ele ouviu o negativo. Então, ao invés, né, de você reforçar positivamente, você acaba só sentindo o reforço negativo. Então, eu sempre faço a seguinte analogia. O reforço negativo, ele tem um peso de uma barra de ferro de 1 quilo. E o reforço positivo é como se fosse um floquinho de algodão, né? Então você coloca numa balança os dois, o que, que vai pesar mais? O reforço negativo. É o que você ouviu. Então você vai estar sempre se incomodando, sempre vai mexer com você o negativo. Então você pode fazer 100 coisas positivas, mas se uma pessoa falar uma negativa, você já tem uma reação ou de tristeza, ou de desesperança, ou de frustração, ou de decepção, tá? E você não consegue resgatar o que você tem de positivo. Então, dentro da terapia cognitiva comportamental, é feito muito isso. O que você tem de positivo? O negativo as pessoas já apontam lá fora, mas o que você tem de positivo? Então, vamos fazer um resgate junto que você tem de positivo? E durante a maioria das sessões acaba acontecendo isso, resgate do reforço positivo, do que a pessoa tem de positivo, porque, repito, ela passa 1 hora comigo e o restante da semana fora. Então, lá fora é muito negativo. Não que não tenha, que a pessoa não precisa, né, ouvir o não. Lógico, nós temos limites para tudo. Nós temos regras, muitas regras, e nós temos que obedecer, porque nós fazemos parte de uma sociedade. Porque se nós não tivéssemos regras, limites, então muito mais gente mataria, muito mais gente roubaria, muito mais gente queria usar a lei da vantagem em relação a outra pessoa. Então existe isso. Então, ao mesmo tempo que você resgata o positivo, você coloca que existe as normas e as regras, mesmo que eu não goste. Então, o que, que eu vou encontrar de positivo nisso que está sendo colocado? Um exemplo, semáforo vermelho, né? Nossa, que maravilhoso! Eu estou atrasado e todos os semáforos estão verdes. Não, estou atrasado e todos os semáforos estão vermelhos. Mas por quê? Eu faço parte de uma sociedade onde outras pessoas precisam atravessar a mesma avenida. Então, ela tem que ter a vez dela, tá? E de repente, se não houvesse essa organização, o que que aconteceria, né? Eu quero passar, o outro também quer passar, e a lei da física diz, né? Que dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, eu tenho que respeitar, eu tenho que utilizar a respiração, que isso é uma das coisas que também é praticada nessa abordagem da cognitiva comportamental. Respirar não com o pulmão, vocês podem ver que eu não faço assim,
para falar, eu respiro com o diafragma, né? E a respiração é umas 3 vezes, a gente não pode ficar respirando várias vezes. Respira com o diafragma, solta, né? E quanto mais eu fizer esse treino, eu vou acabar se tornando natural a minha respiração. E quando eu respiro com o pulmão, eu faço assim. Então eu já contraio tudo aqui em cima. Chega no final da noite, eu tô com tudo isso dolorido, né? Tudo isso tenso. Então é mais um desconforto que eu tenho. Então a gente já começa pelo processo de respiração. Então isso é um pouquinho do que é abordagem cognitiva comportamental. E não se esqueçam, não existe milagre, não vai ser em poucas sessões, em poucos atendimentos que você vai resolver, o que você vai sair bem. O que sempre eu digo, a pessoa entra dentro do consultório, ela entra pesada, ela sai leve, né? Mas ela vai ter que aprender no dia a dia, no processo terapêutico, a se manter leve. E tem uma outra coisa, ela tem que lembrar que ela é protagonista da história dela, que o bem-estar e a felicidade dela depende dela e não dos outros, né? O caminho é dela, né? Então as decisões são dela, as escolhas são delas. Então, tratando-se de escolha, a gente tem que saber que geralmente tem algo negativo e positivo. Então eu tenho que pensar nessas escolhas e pensar o que eu posso fazer de melhor por mim e para mim, que tempo que eu posso dedicar, né? E viver essa vida, né? Ter a qualidade de vida, porque as pessoas ligaram no automático, estão no automático e acham que vão viver dessa forma e vão conseguir ficar bem dessa forma. Infelizmente, não. A sociedade está muito no automático. Então, por isso que muitas pessoas acabam conquistando as outras falando de coisas mágicas. Magia dentro do autoconhecimento não existe. E tem uma outra coisa que a terapia ajuda você a se conhecer e a conhecer as pessoas ao seu redor. No início você vai ficar frustrado de repente reconhecer no outro algo que você identificar ou reconhecer no outro algo que você não te agrada, tá? Mas isso é um instrumento que você vai utilizar para se proteger. Não é para brigar com outra pessoa, não é para discutir, não é para disputar. Não, agora eu sei como ela funciona. Então, como que eu vou funcionar? Para eu não me prejudicar. Então, eu falo assim: é como se você estivesse assistindo um filme, uma novela, alguma coisa. Você é o protagonista, mas ao mesmo tempo você vê toda a cena, né? Mesmo dentro da cena, e consegue identificar e consegue sair da cena, tá? Sem ter lesões e sem que a outra pessoa perceba que você percebeu o comportamento dela, se era inadequado, como que era o comportamento dela. Então, é uma coisa que é um tipo de processo que acaba trazendo pra gente uma certa paz. Então, uma pessoa falou, xingou, gritou e tal, eu não vou entrar na dela, eu vou manter a minha postura, a minha fala, né? Observar, escutar o que a outra pessoa está falando. Se valer a pena responder, eu respondo. Se não valer a pena responder, não vou responder. Então, eu vi até um ditado que disse assim, para aquelas pessoas, né, que querem briga, que são ansiosas, a pior coisa que tem é o silêncio do outro. Se ela quer te atacar, te atingir, te ferir, quando você não dá resposta, ela fica muito brava porque ela percebeu que ela não te atingiu. E essa resposta pode ser uma cara que você fez, uma resposta que você deu, um olhar que você deu. Ela vai perceber porque ela queria te atingir. Então, o processo terapêutico é isso, né? Eu tô dando só uma base e é só fazendo, não tendo medo de procurar um psicólogo para fazer isso, né? Que você vai perceber quanto que é bom a terapia. E tem uma outra coisa, a gente trabalha também com a questão do diagnóstico organizacional. Às vezes não está bom dentro da empresa, mas o que está acontecendo dentro da empresa que não está bom? Nós fazemos diagnóstico organizacional. O que é o diagnóstico organizacional? É o que acontece dentro da empresa no coletivo e depois a gente identifica o que está acontecendo no individual para trabalhar esse individual que faz parte dessa empresa. Por quê? Nós passamos muito mais tempo dentro do nosso ambiente de trabalho do que em nossas casas.
Então é isso, porque às vezes a gente não tá bem no trabalho, não tá bem fora, quando chega em casa acaba explodindo, acaba ficando mal com a pessoa mais próxima. Não, e dentro da minha casa eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade, dentro do meu ambiente de trabalho também. Então isso é só uma introdução para vocês. Qualquer coisa podem perguntar. E obrigada por estarem participando e vendo meus vídeos. Eu só peço que quem gostou se inscreva no meu canal, que é Leonice Martins Psicóloga, tá? No YouTube. E eu estou postando no Face também, que é Leonice Martins. Eu tenho 2 Face, um dos Faces que eu mais acesso é o Face que eu brinco e falo, Face que tem a torre atrás, tá bom? Muito obrigada e até mais.